Avançamos para a lição do domingo, que tem como título O Príncipe do Exército do Senhor. E o texto que nos direciona nesta lição de domingo está no livro de Josué, capítulo 5, os versos 13 a 15. E é uma história muito significativa. Eu tenho particularmente sido muito abençoado com esta narrativa. Josué, ciente da sua responsabilidade, seguro daquilo que havia sido dado a ele como responsabilidade, ele se afasta do acampamento de Israel para buscar um lugar tranquilo onde ele pudesse estabelecer comunhão com Deus. E é neste cenário que este texto bíblico ele vai acontecer. Neste contexto, Josué se ausentando do burburinho ali do povo, buscando um lugar tranquilo para poder, em comunhão com Deus, buscar força, buscar graça do céu, orientação divina para cumprir a sua tarefa. Isto é muito significativo, sabe, irmãos? É uma atitude da parte de Josué que merece de nós muita consideração e respeito. Todas as vezes que estamos diante de grandes decisões, ou mesmo decisões menores, quão bom seria se nós pudéssemos nos afastar do burburinho e encontrarmos um lugar tranquilo, para que nesse lugar calmo e tranquilo nós pudéssemos apresentar as nossas ansiedades, as nossas questões a Deus e ter também a tranquilidade de esperar com calma a manifestação da resposta e da vontade divina. E isto é um forte exemplo para nós. Uma coisa que eu encontrei aqui, uma declaração da parte de José, foi de que assim que Israel cruzou o Jordão, eles se acamparam nesse lugar chamado Gilgal, é um nome que foi dado a partir daquele momento, e este local de acampamento ficava aproximadamente a 8 quilômetros do Jordão. Mas eles estavam muito perto de Jericó, menos de 2 quilômetros de Jericó. Eu fico imaginando, irmãos, a tensão da cidade de Jericó, dos líderes, ao ver aquela multidão chegando e tomando ali a menos de 2 quilômetros de distância. Esse era o quadro. O autor ele preferiu não fazer nenhum comentário, mas o início do capítulo 5 de Josué é muito interessante, especialmente aqui dos versos 1 até o 9, porque nos é dito que durante a caminhada do povo de Israel no deserto, aquela geração que saiu do Egito e que havia sido circuncidada morreu, e ninguém foi circuncidado no deserto. Mas ao chegarem ali, ao atravessarem o Jordão, a primeira coisa, eles passam pelo rito da circuncisão, que era um sinal externo da aliança com Deus. Isso está aqui registrado. E depois, então, os versos 10, 11 e 12, nos é dito que eles fazem a celebração da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada já na nova terra, na terra de Canaã. E eles, além disso, nos é dito que algo aconteceu. Eles então celebram a Páscoa e no dia imediato, aqui diz o verso 12, que eles comeram o fruto da terra, o maná cessou. Olha que interessante. Então, alguns registros. A circuncisão de todo o povo, eles até que curaram, celebram a Páscoa, desfrutam já dos frutos ali da terra e o maná cessa. Olha que conjunto. E nesse contexto, então, ciente das suas responsabilidades, é que Josué busca esse lugar tranquilo. E aí, então, vem os versos 13 a 15. Eu vou pedir para a produção colocar para nós aqui esses 3 versos. Talvez não caibam todos, vamos colocando de um em um, e diz assim, na versão que eu utilizo aqui, que é a Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Agora o verso 14. Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Que versos maravilhosos, que versos maravilhosos. Irmãos, algumas coisas para nós entendermos bem tudo aquilo que está nesses 3 versos. Primeira coisa, quando Deus se apresentou a Moisés em Horebe, Moisés viu aquela sarça ardente, não sabia do que se tratava, ele se aproxima e ouve a mesma ordem que Josué ouviu. Tira as tuas sandálias, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha que interessante, uma reprodução de um modelo. Deus se apresentando ao comandante humano do seu povo. Como comandante supremo, ele agora se apresenta ao comandante humano e ele orienta. E a submissão do comandante humano ao comandante celestial é outro destaque. A mesma ordem de descalçar as sandálias indicam o reconhecimento da superioridade, da santidade de Deus. Interessante que Josué havia saído para meditar. E ele, quando vê aquele ser, ele não sabe, ele fica confuso, ele não sabe de quem se trata, e ele pergunta, você é dos nossos? Mas ele não parecia inimigo, mas também não parecia ser alguém. E ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o ser responde, não, nem uma coisa nem outra, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Interessante, irmãos, que esta resposta, não é? Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué imediatamente, diz aqui o verso 14, ele entendeu do que se tratava. Ele entendeu que se tratava da pessoa não só de um anjo comum, mas do próprio Cristo. E Ellen White confirma isso no Patriarcas e Profetas, página 427, que o magnífico ser que estava em pé diante do chefe de Israel era Cristo, Cristo em pessoa. A isso chamamos de teofania. Foram aparições de Cristo encarnado antes da sua encarnação. Então, assumindo a forma humana. Isso já havia acontecido a Abraão, por exemplo, não é? A Jacó, ao próprio Moisés. Então, esta teofania, mas antes de ele receber a ordem de tirar as sandálias, ele já teve o discernimento. Ele faz a pergunta, mas ele já se lança e já se prostra com o rosto em terra e ele adora Cristo. E então ele faz a pergunta, que diz meu Senhor ao seu servo? Irmãos, isso aqui é tão lindo e tão significativo. Esta é a pergunta que todos nós deveríamos fazer para Deus. Que diz o meu Senhor ao seu servo? Que diz o meu Senhor ao seu servo? Irmãos, eu tive o prazer, já mencionei aqui, de dirigir uma semana de oração na Igreja Central de Maringá, e essa semana ficou gravada aqui no meu coração e ficará por muito tempo. Ela não vai se apagar daqui. E nós entregamos um marca-página. A semana teve o título Incomparável Jesus, e atrás ali eu coloquei um texto do Caminho a Cristo, página 70, que diz assim: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. Que sua oração seja: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja efetuado por ti. E ela diz, essa deve ser uma questão diária. Irmãos, eu tomo esse texto do Caminho a Cristo para colocá-lo neste contexto de Josué. Essa deveria ser a nossa atitude, nos consagrarmos a Deus a cada manhã. Pedir que Deus nos tome nas suas mãos, que Deus possa conduzir a nossa vida, que Ele abençoe, que Ele dirija nossos projetos e planos para que somente a vontade dEle se cumpra em nossa vida. Foi isso que Josué fez. Que diz o meu Senhor ao seu servo? Irmãos, esta pergunta deve ser repetida por nós a cada dia. E essa resposta não precisa vir por uma teofania, por uma revelação sobrenatural. Temos a palavra de Deus, fonte de revelação que Deus nos oferece. Por esta palavra nós temos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus para nós. Temos os testemunhos que nos conduzem para a palavra, nos conduzem para Jesus, os escritos de Ellen White, que nos ajudam a ter uma compreensão mais dilatada, mais ampliada desta vontade revelada de Deus. Assim, esta pergunta, que diz meu Senhor ao seu servo, deve ser a pergunta de cada um de nós.
a essa expressão príncipe do exército do Senhor, ou comandante do exército do Senhor, como aparece na Nova Versão Internacional, embora ela ocorra somente nessa passagem no Antigo Testamento, ela tem a combinação de dois termos, príncipe e exército, que se refere a um líder militar. Nas Escrituras, esta palavra exército pode se referir a tropas militares, pode ser aos anjos ou a corpos celestes. A verdade, o fato é que Josué entendeu esta designação. E a lição mesmo confirma, o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué não apenas como um aliado, e aqui há uma beleza nisso, mas como o verdadeiro comandante do exército de Israel, um exército invisível, mas real de anjos. E Ellen White, comparando com aquela história de Eliseu, quando o servo de Eliseu pela manhã se levanta e ele vê a cidade cercada pelo exército sírio, ele pergunta, ai meu senhor, o que fazemos, Josué? Eliseu pede, Senhor, abre os olhos desse moço, e ele abriu, ele viu os anjos, e eram mais aqueles que estavam com Eliseu para defendê-lo do que aqueles que estavam contra. Da mesma forma, irmãos, se a Josué tivesse sido permitido ver o exército invisível aos seus olhos, aos olhos de Josué, que estava ao lado deles, ele ficaria admirado, mas só a mostra da presença do comandante já foi suficiente para acalmar o seu coração. A resposta de Josué, como mencionei, indica claramente a compreensão da identidade daquele príncipe. Ele era igual a Deus, era Miguel, e por isso Josué se prostra diante dele como um sinal de profundo respeito e adoração. E agora sim, irmãos, quando ele diz, que diz o meu Senhor ao seu servo? Aí então Jesus diz para ele, descalça as sandálias dos teus pés. E eu quero avançar aqui para o verso 6:2. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E a partir daqui, Jesus vai descrever qual era a estratégia, como eles deveriam se conduzir. Irmãos, não é só importante, não é apenas importante que nós busquemos conhecer a vontade de Deus, não é apenas importante que nós ouçamos aquilo que Deus tem para nós, mas é igualmente importante que nós tenhamos disposição de seguir aquilo que o Senhor tem indicado para nós. Muito importante isso. A disposição de buscar, a disposição de ouvir e a disposição de colocar em prática. E foi isso que Josué fez. Ele recebe essas instruções e ele segue fielmente essas instruções. Irmãos, que lição preciosa. Eu quero terminar aqui a lição de domingo com uma reflexão pessoal dizendo o seguinte: quem de nós precisa confrontar a sua Jericó espiritual pode ter a certeza de contar com a ajuda das forças invisíveis, com os recursos do céu que estarão à nossa disposição, da mesma forma como os recursos invisíveis do céu estiveram à disposição de Josué e de Israel. Que coisa linda! Eu não sei em que batalha você se encontra, diante de que conflito você está, mas lembre-se, Deus está ao nosso lado e Ele tem meios e formas muito especiais de nos fortalecer, de nos animar, de nos conduzir e travar as nossas batalhas. E com esta promessa, com esta certeza, que deve acalmar e trazer paz ao nosso coração, colocamos um ponto final na lição de domingo.